Pessoal, boa tarde. Continuando nossos vídeos o que aconteceu no Brasil, nós vamos falar hoje de Dom Pedro II, Francisco Solano Lopes, Duque de Caxias e nós vamos falar do General Osório. Pessoal, no ano de 1864, Dom Pedro II tinha 38 anos, porque quando ele assumiu o trono, ele assumiu com 14 anos. E lá no Paraguai, vamos falar da Guerra do Paraguai, um ditador, homicida, louco, chamado Francisco Solano Lopes, que tinha assumido o poder, matando algumas pessoas lá desnecessariamente. Depois que ele assumiu o poder, quem era contra ele matava. Esse homem, que era um louco, ele entrou numa guerra contra o Brasil, contra a Argentina e contra o Uruguai ao mesmo tempo. Todo mundo na história fala que Francisco Solano Lopes era louco. É verdade. O homem tem que ser louco. O país dele tinha 500 mil habitantes. O Brasil, em 1864, tinha 9 milhões de habitantes. Ele vai e entra numa guerra desnecessária, sem nenhum motivo, sem nenhuma lógica. Aí algum historiador do Paraguai vai e fala, mas ele entrou porque ele queria que o Paraguai tivesse uma passagem para o mar. Aí ele tinha que entrar em guerra contra o Brasil, o Uruguai e a Argentina, que precisava de escoar, precisava de receber mercadoria pelo território paraguai, que, no entanto, não tinha e não tem até hoje. Não há que essa guerra que nós vamos falar agora, ela foi desnecessária. Como que um país tem 500 mil habitantes vai entrar em guerra com um país que tem 9 milhões de habitantes? Que eram os habitantes do Brasil em 1864. Então, continuando, o que aconteceu? Esse Francisco Solano Lopes, ele invadiu Mato Grosso. O Pedro II estava quietinho no lugar dele, não estava procurando guerra com ninguém. De repente, esse mesmo Francisco Lopes também invadiu o Rio Grande do Sul. E ele não ficando muito satisfeito, ele invadiu um pedaço da Argentina, porque ele queria também invadir o Uruguai para ter acesso à Bacia do Prata. Quando Dom Pedro II soube, ele fez o que tinha que fazer. Ele convocou o Exército Brasileiro, convocou voluntários. Agora, uma coisa, eu fiquei triste com Dom Pedro II. Quando ele convocou o exército voluntário, ele não foi diretamente ele que falou, mas pessoas próximas a ele falou, com os negros, com os escravos, que existia negros livres e existia, entendeu? Negros que ainda eram escravos. Ele prometeu para eles que se eles estassem no exército brasileiro voluntariamente, quando terminasse a guerra, seriam livres. Vamos falar disso depois. O que aconteceu? Então, o exército brasileiro com 120 mil pessoas, quando ele invadiu a Argentina, invadiu o Uruguai, criou-se a Tríplice Aliança. Aí juntou o exército argentino, o exército do Uruguai e o exército do Brasil, que era 120 mil homens. Da Argentina, 15 mil. Do Paraguai, 5 mil. Criou-se a Tríplice Aliança. E agora, o Brasil agora tinha que invadir o Paraguai. Porque quando eles invadiram o Mato Grosso, ele matou todo mundo. Ele matou mulheres, crianças, ele matou todo mundo. Quando ele invadiu no Rio Grande do Sul também fez uma matança. Então agora, o General Osório estava no comando desse exército e tinha a Marinha Brasileira. Primeira coisa que a Marinha Brasileira fez foi ali, em torno da Bacia do Prata, colocou nossos nove navios para cercar. O Paraguai não tinha jeito de sair. E ele tinha apenas um navio. Ele fez um improviso lá, pegou umas balsas, colocou uns canhões, fez um improviso e conseguiu chegar a 8. E tentou invadir, mas a nossa marinha teve uma vitória avassaladora. Sobrou quase nada da marinha deles. Aí eles recuaram. Aí, a partir desse momento, o exército do Brasil
invade o território do Paraguai. Nós entramos no Paraguai. Aquela Tríplice Aliança entrou no Paraguai. E tem uma região do Paraguai chamada Tuiuti. O nosso exército estava lá acampado, distraído. E o exército de Francisco Solano Lopes era 100 mil homens. Ele tinha juntado um exército de 100 mil homens. E de repente, nós estávamos ali na região de Tuiuti, o exército brasileiro acampado, dentro do Paraguai já. E ele estava distraído e Solano Lopes fez um ataque de surpresa. Um ataque de surpresa com 20 mil homens, fez um ataque de surpresa. E aquela guerra foi um massacre, não para nós, porque o general Osório conseguiu contornar, alertar a turma, vai ali, vai aqui, e no final daquela tarde, tinha 14 mil paraguaios mortos, alguns presos que se renderam, e do nosso lado, o exército da Tríplice Aliança tinha morrido 4 mil. Não foi um banho de sangue. Isso já foi em 1866. E aí, o exército do Brasil vai se adiantando dentro do território do Paraguai e chega no forte Muitá. Então, o exército do Brasil foi e chegou ali naquele forte Muitá. Mas acontece que o Francisco Lopes estava bem guardado ali, mas esse forte tinha sido construído com a ajuda dos brasileiros. O exército brasileiro tinha ajudado a construir. Mas tudo bem, agora nós estamos em guerra, né? Guerra com o Paraguai, guerra essa que não tinha necessidade nenhuma. Mas vamos lá. Então, em 66, o exército brasileiro ficou ali esperando ele já sair daquele forte, não saía. O que aconteceu? Dom Pedro II foi e mandou uma ajuda para o exército brasileiro. Mandou Duque de Caxias. Quando o Duque de Caxias chegou lá, um dos maiores estrategistas que tinha de guerra que o Brasil tinha, um homem, um militar respeitado, que merece todo soldado do Brasil tirar o chapéu para ele. Ele chegou lá, fez a sua estratégia, chamou a nossa marinha derrubou aquele forte Muitá e o Brasil começou a avançar. Em 67, quando o Brasil estava avançando para a cidade de Assunção, e o Paraguai tinha tido outra derrota lá em Muitá feia, perdeu muita gente, Francisco Lopes foge para dentro do território paraguaio. O incrível que pareça, o próprio Solano Lopes tinha que ter se rendido ali, porque a guerra tinha acabado já. O exército dele já estava todo dominado, já tinha perdido mais de 60 mil homens. Mas ele fugiu com o restante. Ele podia ter rendido e poupava a nação do Paraguai. Mas ele não fez isso. Francisco Solano Lopes ele não fez. Ele começou a fugir. E Duque de Caxias foi avançando e chegou na capital Assunção. A capital já estava praticamente abandonada. Não tinha homens mais. Porque todos os homens ele obrigou a alistar no exército. Todos os homens. Quando ele viu que todos os homens, todos os seus soldados tinham morrido, o que é que ele fez? Ele pegou crianças de 12, 13, 14 anos, meninos, mais de 5 mil, e colocou arma na mão deles para defender seu acampamento. Isso não tinha justificativa. Alguns historiadores pegam e falam, mas o exército brasileiro não tinha que ter atirado nesses meninos. Gente, isso é uma guerra e os meninos estavam armados apontando para o exército brasileiro. Quando o exército brasileiro chegou, se todos aqueles meninos jogassem as armas no chão, levantassem a mão, igual uns 3, 4, 5 mil fez lá em Muitá, o exército brasileiro não matou aqueles paraguaios que se rendeu lá não. Duque de Caxias levou eles presos, amarrados, mas levou eles presos. Os meninos não se renderam. Os meninos que Solano Lopes colocou no exército, apontou a arma para o exército brasileiro. Se eles tivessem jogado a arma no chão, levantado a mão, nenhum teria sido morto. Mas todos foram assassinados porque todos apontaram e atiraram. Então não podemos julgar o exército brasileiro nessa época, não. O exército estava passando lá fome, dificuldade, frio, enfrentando doença naquele terreno. Nosso exército não pode ser responsabilizado porque um tirano louco, qual o Francisco Solano Lopes, não tinha consciência e a humildade de ver que perdeu a guerra e se render. Ele não se rendeu. Ele continuou fugindo pelo seu território.
Mas aconteceu que já que em 69, 1869, Duque de Caxias já estava lá na cidade, a cidade estava um deserto. Algumas mulheres, alguns velhos, criancinha, Duque de Caxias escreveu uma carta para Dom Pedro II e falou assim, ó, não tem mais ninguém aqui para nós matar. Solano Lopes fugiu e eu estou retornando. Eu não vou continuar. E aí Duque de Caxias, sabe, já tinha vencido a guerra, tá mais que isso, voltou. Mas Dom Pedro II mandou uma carta para lá para o exército continuar procurando Francisco Solano Lopes. E essa procura, ele fugindo, gastou mais de um ano. Ele conseguiu fugir mais de um ano do exército brasileiro. Mas em 1870, acharam ele perto de um rio e o matou. Matou ele e o filho dele, que tinha uns 15 anos de idade. Então, assim terminou a Guerra do Paraguai, em 1870. Guerra essa que não tinha nenhuma necessidade de ter começado. O cara enfrenta um Brasil junto com a Argentina e o Uruguai, ou seja, que ele quis enfrentar 3 países juntos. Só porque ele foi o primeiro país da América do Sul, e isso eu achei uma vergonha para nós, brasileiros, para Pedro II. O Paraguai teve uma ferrovia primeiro que o Brasil. O Paraguai teve um telégrafo primeiro que o Brasil. Isso não tem condições. Mas eles eram um país de 500 mil habitantes que após a guerra só tinha perdido 300 mil habitantes. Após a Guerra do Paraguai, simplesmente tinham morrido 300 mil pessoas no Paraguai. No Brasil, morreu 50 mil soldados brasileiros. E dos aliados, Argentina e Uruguai, deu um total de 25 mil. Ou seja, foi um banho de sangue na América do Sul. Depois que a América do Sul tinha sido libertada, foi a maior guerra, foi o maior banho de sangue depois da libertação de toda a América do Sul. Uma guerra totalmente desnecessária. Mas o que fico triste nessa guerra do Paraguai, nós vencemos a guerra, tudo, beleza? Foi a promessa que foi feita para os negros, para os escravos, que depois da guerra eles seriam livres. E de repente nosso exército chega no Rio de Janeiro, exército junto com muitos negros, com suas armas empunhadas, em 1870, quando eles chegaram no Rio de Janeiro, aqueles negros foi todos escravizados. Então, todos aqueles escravos, tinha alguns negros que eram até livres, e tinha escravos, negros que eram escravos ainda. Eles voltaram daquela guerra, depois de 6 anos, achando que iam ser livres, porque tinha prometido para eles que se eles fossem voluntários no exército brasileiro, seriam livres. Não aconteceu. Aquele exército chegou no Rio de Janeiro. Aqueles povo já estava lá esperando. Foi separando os negros, tomando a arma da mão deles, e eles voltaram a ser escravos. Isso é triste, porque foi feita uma promessa de guerra, mas Dom Pedro II não honrou aquilo que ele prometeu. Vencemos a Guerra do Paraguai, uma guerra sangrenta e desnecessária, mas é o que aconteceu. Obrigado.